Olá, amigo estudante. Olá, amiga estudante. Eu sou o professor Marcelo Braga e irei oferecer a você que está aí se preparando para um concurso público e terá pela frente uma prova de redação. Então, irei oferecer a você 8 orientações essenciais para que você possa, na verdade, produzir um excelente texto de caráter dissertativo, no caso, dissertativo argumentativo, cujo tema seja da atualidade, independentemente da banca, seja ela FCC, seja ela CESP, IBFC, SES Gran Rio, Consulplan, FGV, independentemente. As orientações estarão direcionadas para a produção do texto dissertativo argumentativo, cujo tema seja da atualidade. Pois bem, primeira orientação. Veja cá, compreender o tema proposto. Esta é a primeira orientação. Marcelo, é até óbvio a necessidade de compreender o tema. O que acontece costumeiramente, por exemplo, na FCC, é o texto motivador por vezes atrapalha. E às vezes não apresenta nem tema, coloca só um excerto, perfeitamente. Esse excerto será o próprio tema. Você terá que abstrair a ideia de tema do excerto ou dos possíveis excertos que ele vem apresentar, porque pode apresentar mais de um. O texto motivador, ele tem como finalidade direcionar o candidato ao tema, tá certo? Na hora que o produtor está diante do texto motivador, então esse texto, o produtor tem que ter isso em mente, que ele já direciona para o próprio tema. É fundamental. O tema não pode ficar dissociado do texto motivador. Verifiquemos este tema da prova da FCC. O utilitarismo, iniciado por Jeremy Bentham, concentra-se na felicidade individual como a melhor forma de avaliar o grau de desenvolvimento humano. Outra abordagem avalia tal desenvolvimento de acordo com a renda, a riqueza e os recursos dos indivíduos. Essas alternativas, primeira, felicidade individual está direcionada ao grau de desenvolvimento humano. A segunda abordagem de a felicidade está direcionada ao poder capital, à renda, à riqueza, os recursos dos indivíduos. Essas alternativas ilustram o contraste entre as abordagens baseadas na utilidade e nos recursos, ou seja, no bem-estar e no bem-estar financeiro, um de satisfação e outro financeiro, em contraste com a abordagem das capacidades baseadas na liberdade, direcionadas para a ideia de que a felicidade estaria ligada à liberdade. Qual é o tema? Felicidade e recursos materiais. Perfeito? Bom, essa é a abordagem. Então a gente percebe claramente que o tema está direcionado, tá certo? E os textos motivadores, eles embasam esse tema. Essa é a finalidade do texto motivador, direcioná-lo para o tema. Bom, qual é o primeiro passo para compreender o tema? Veja bem, quando eu percebo o tema, aí eu vou verificar o que é que ele sugere. Perfeito? Então vamos lá. O primeiro passo é isso, é a sugestão. Então eu comentei aqui sobre o que é que o tema sugere. O tema sugere, consoante os textos motivadores, que o produtor discorra de forma clara e concisa sobre a relação existente entre a felicidade e os recursos naturais. Perfeito? Então essa é a sugestão. Agora, além da sugestão, eu tenho que buscar compreender o que é que o tema realmente traz. É abstrair a ideia do tema, que é exatamente a segunda orientação. Como é que eu vou abstrair a ideia do tema? Aí eu busco compreender o texto motivador, foi o que eu comecei a comentar, né? Tecer comentários, tentando explicar o texto motivador para relacionar ao tema proposto. Então agora eu vou abstrair a ideia do tema. Bom, veja o comentário sobre a ideia do tema proposto. Olha cá. Pelo entendimento do tema proposto, o que se deseja do produtor é uma análise sobre a relação entre a felicidade e os bens materiais na realidade atual, embora essa discussão já venha de há muito, ou seja, de há muito tempo. Há uma ideia de que a felicidade está diretamente ligada ao poder de consumo. Se o indivíduo é dotado de bens materiais, a felicidade é supostamente superior a quem não os possui. Em contraponto,
O alcance da felicidade individual direciona-se à satisfação de cada um e não necessariamente ao poder de consumo. A felicidade terá uma relação com a satisfação. Se o ato de possuir não me faz, se o ato de possuir me faz feliz, então a minha felicidade será alcançada. Se a satisfação pessoal está nas minhas realizações, independentemente de posse ou não, a minha felicidade será alcançada. Então, essa é a ideia do utilitário, né? É aquilo que me deixa bem, é a relação do bem-estar. Então, agora eu abstraí a ideia. Qual é a terceira orientação? A terceira orientação é o seguinte: após abstrair a ideia, então eu vou formular a minha própria ideia. Então, criar a própria ideia e formular a primeira frase do texto, a qual deve ser uma afirmação. Essa primeira frase, ela é imprescindível. Por quê? Porque ela já vai preparar o leitor e, mais ainda, vai preparar o próprio todo o texto para que ele já comece a progredir. Então, a primeira frase é fundamental. Mas, Marcelo, e se eu quiser começar, por exemplo, com uma possível alusão histórica? Não tem nada. Você faz a alusão histórica, mas a sua primeira frase, que vai ser aí seu ponto de vista, deve vir com uma afirmação para que essa afirmação, já ligada à ideia de tempo, que você utilizou a alusão histórica, ok? Vai focalizado no tema, para que o leitor perceba que ali já começa o seu momento, o seu ponto de vista. Perfeito? Então, a primeira frase é fundamental. Primeira frase a que eu me refiro, do ponto de vista. Tá certo? Se eu quiser começar com a citação, não há problema algum. Desde que entenda que essa primeira frase, a que eu me refiro, é a frase do ponto de vista, que pode ser a primeira frase do seu texto, iniciando lá na primeira linha. Vai depender de como você deseja produzir o texto. Perfeito? Muito bem. Quarta orientação: selecionar adequadamente as informações de acordo com o propósito temático. O que é isso aí? É compreender a ideia do tema, abstrair essa ideia e, a partir daí, focalizar as informações somente dentro dessa linha de perspectiva, para que você não fuja em momento algum e apresentar aquelas informações que elas são essenciais no texto e não somente as informações superficiais, as informações mais importantes para aquele texto. Daí a seleção adequada das informações dentro do propósito temático. Dessa forma, você não vai ficar numa linha de superficialidade, perfeito? Você vai aprofundar automaticamente uma vez que você abstraiu a ideia do texto, a ideia do tema. Quinta orientação: primar pela informatividade. Bom, no momento em que eu estou selecionando as minhas informações, que essas informações terão como finalidade a defesa do meu ponto de vista, o ponto de vista que eu me refiro não quer dizer que você é favorável ou você é contrário, não. É o ponto de vista da temática apresentada, do tema abordado, ok? E a partir desse momento você passa a fazer uma análise do tema. E quando você faz uma análise, você se posiciona, ok? Eu quero o seu ponto de vista. E aí você vai buscar, amigo estudante, primar pela informatividade. O que é informatividade? São informações que, além de essenciais, elas não pertencem a um conhecimento amplo, geral. É aquela informação menos divulgada, digamos assim. Dessa forma, você foge do senso comum. A informatividade, ela se opõe ao senso comum. O senso comum são informações de um caráter geral, que todas as pessoas têm o domínio sobre ela. E a informatividade, não. São informações novas. Isso é imprescindível em um texto de caráter dissertativo argumentativo. Não quer dizer que o texto venha sempre nessa linha. Por exemplo, a Consulplan, ela focaliza muito a informatividade. Mas a mesma coisa acontece com a FCC quando vem a relação da nota de conteúdo. É observada a informatividade. A mesma coisa acontece com o IBFC quando ele aponta lá nota por conteúdo, especialmente na questão da argumentação, da coerência argumentativa. É observado na FGV, é observado também no SESC Gran Rio, na nota de conteúdo. Então, a informatividade está ligada à nota de conteúdo. São informações novas para o tema proposto. Sexta orientação: articular adequadamente os períodos e manter uma dependência entre os parágrafos. Ora, minha gente, os responsáveis pela articulação, que é no momento em que eu vou estruturar o meu texto, são os recursos de coesão textual. Então, eu posso oferecer ao texto recurso anafórico para evitar possíveis repetições. Posso oferecer ao texto recursos lexicais, que eu substituo um vocábulo por outro.
traduzindo a mesma ideia, a mesma carga semântica, servindo também como um referente linguístico, tá certo? E posso usar os elementos sequenciais, como as conjunções, as locuções conjuntivas, as locuções prepositivas, perfeito? Os advérbios, então tudo isso aí é recurso de coesão que irá auxiliar na articulação do meu texto. E é fundamental deixar claro que o meu segundo parágrafo depende do meu primeiro, o terceiro depende do segundo. Tem que haver uma ligação entre eles. Esta ligação pode acontecer também com recurso de coesão anafórica ou com recurso de coesão sequencial, quando você utiliza, em virtude disso, por exemplo, é uma coesão sequencial. Só que em virtude disso, é porque vai dar uma continuidade, mas relacionada ao que foi mencionado no parágrafo anterior, por exemplo, se assim você está iniciando o parágrafo, como você pode utilizar um anafórico, perfeito? Diante dessa realidade apresentada, que realidade? A que você mencionou no parágrafo anterior. Mas se eu não utilizar o elemento coesivo ligando um parágrafo ao outro, a ideia de sentido prevalece. Então é fundamental entender que eu posso tanto usar o recurso de coesão, como eu posso utilizar a ideia de sentido, desde que eu perceba que há uma dependência entre um parágrafo e outro. Num outro momento, eu vou mostrar a vocês, neste mesmo espaço, o uso de coesão textual, para que fique bem mais claro para você. Mas com essa informação, já há condição de você buscar primar pelo texto, entendendo que há uma dependência entre os parágrafos e compreendendo que as informações dentro do próprio parágrafo, elas devem estar bem articuladas para que o leitor possa compreendê-la de forma satisfatória. Sétima orientação, manter a sequência lógica de pensamento sem que haja divagações das informações. A partir do momento em que eu seleciono a minha primeira informação, que é o ponto 4, a orientação 4, que eu disse a você, o quê? Olha, busque selecionar adequadamente as informações. Essa seleção de informação não quer dizer que você faça digamos, um esquema, não é nada disso. Porque a partir do momento que eu seleciono a primeira informação, eu já vou ampliar o meu texto, eu vou progredir esse texto. Então, a nova informação virá automaticamente. E aí eu vou conseguindo progredir o texto, oferecendo a ele excelentes informações, sempre orientada para o texto. E é aí que eu mantenho a sequência lógica de pensamento. Quando é que eu vou ferir essa sequência lógica de pensamento? Quando eu apresento informações que estão em desacordo com o meu projeto temático. Eu apresentei boas informações inicialmente, digamos, até o segundo parágrafo, e no terceiro parágrafo eu resolvi colocar uma informação, embora de acordo com o tema, mas fora do meu projeto de texto, da minha contextualização ali. Então isso aí passa a ser uma informação equivocada, sem relação com o que foi apresentado. Nesse momento, perde a sequência lógica de pensamento e fere, claro, o conteúdo do texto. Oitava orientação, qual é? Bom, na oitava orientação, como você vai buscar defender um posicionamento, é imprescindível a utilização de argumentos. Esses argumentos eles têm como finalidade garantir a sustentabilidade de suas informações, oferecendo ao leitor a credibilidade. Então, você vai demonstrar para o leitor que você tem credibilidade no que está apresentando. Então, esses argumentos terão como finalidade oferecer ao leitor uma credibilidade. Eu selecionei alguns argumentos. Vamos a eles. Primeiro, argumento de autoridade. O que é isso? Você pode fazer uso de uma citação, correto? Citar um teórico. Veja que no texto ele citou o filósofo, ok? Então, citar teóricos, citar obras literárias, filósofos, personalidades que tenham o conhecimento, perfeito? Como professores que tenham conhecimento, e esse conhecimento, ele é, na verdade, diversificado, ele é um conhecimento aprovado, digamos assim, e comprovado. Então, você pode mencionar juristas, tá certo? Renomados, então tudo isso aí você pode fazer uso. É o que nós chamamos de citação, ok? Que vai dar, que é conhecido como argumento de autoridade. Então, são as citações que você deve fazer no seu texto. Isso quer dizer, todo parágrafo eu vou ter que ter isso? Não, claro que não. Vai depender do que você está apontando. Só que, no momento em que você apresenta um argumento de autoridade, você dá credibilidade à sua informação. Eu posso também usar argumento de comprovação. São dados estatísticos, são os percentuais, os fatos reais. Eu posso utilizar um fato real e tecer comentários, perfeito?
No momento em que eu cito uma lei, entra tanto na citação como uma comprovação, por quê? Porque a lei é um documento, tá ok? Um artigo, ele é verídico, ele é documentado, né? Então, você pode também utilizar. Argumento por exemplificação. É o uso de exemplos com a finalidade de ilustrar aquilo que se afirma. Perfeito? Então, quer dizer, é um outro argumento, também dá credibilidade? Também dá credibilidade ao texto. Argumento por analogia. Bom, o argumento por analogia é uma relação entre o fato que você está mencionando, em que você busca utilizar outros recursos, perfeito? Como comparações, isso é analogia, que nós chamamos de analogia, são comparações, em que eu vou comparar situações, por exemplo, hipotéticas ou verdadeiras com a realidade, eu trago para a realidade. Então, eu estou conversando sobre o sistema carcerário brasileiro, por exemplo, ou sobre esse tema, e resolvo estabelecer uma comparação entre o sistema carcerário da Holanda, da Noruega, em relação ao nosso, ok? E trazer isso para a minha realidade. Então, a analogia também auxilia a comprovar, a oferecer credibilidade, tá certo, ao que você está apresentando. E o outro argumento é o argumento lógico, que é a utilização de causas e efeitos, ok? É isso aí. Essas são 8 orientações essenciais para que você possa produzir um excelente texto. Espero ter ajudado a todos com essas orientações. Um grande abraço e até um novo momento, ok? Neste mesmo espaço, com um pouco mais de orientações sobre redação. Boa prova a todos, perfeito? E excelentes produções.